E tá o nosso convidado hoje, eu sei que todos vocês conhecem, tá? O nosso convidado hoje é o Rodrigo Bueno, aqui da ESPN, e a gente, obviamente, vai falar de São Paulo aqui mais uma vez. Ô, Rodrigo, já começar aqui com você com os temas polêmicos da semana, né? E hoje não tem como a gente não comentar que na semana que a diretoria, junto, né, que foi o relatório feito pela Galápagos, anunciou uma redução da dívida em mais de 53 milhões, e um superávit, acho que de 20 milhões. Só que aí, poucos dias, vem uma derrota, um resultado desastroso, né? Um futebol estranho que o São Paulo está jogando. E agora as notícias dão conta que o São Paulo está devendo aí 3 meses, vai agora no final do mês, pode fazer 4 meses de salários atrasados, segundo o Edu Afonso, eu tenho certeza que tem essa informação também. Como que a gente vê esse negócio? Como que fica a credibilidade dessas pessoas, Rodrigo, que dizem que são as pessoas da reestruturação? O torcedor do São Paulo cada dia fica perdido, porque num dia fala, ó, o São Paulo está no caminho certo, a reestruturação. No outro, ó, os jogadores não estão recebendo. Quer dizer, como que a gente pode confiar no plano austero, que São Paulo fala da austeridade, né, do recomeço? Mas assim, parece que a gente começa assim, não vê uma luz no fim do túnel. Essa é a sensação que eu tenho como torcedor, eu pelo menos. Então, está cada dia mais complicado acreditar na gestão, mas como você, né, que é um jornalista muito bem renomado também e acompanha tudo isso, está vendo esse momento do São Paulo? Bom, você falou em credibilidade, né? Isso é algo que essa gestão não tem, já perdeu. Como acreditar no que diz o Casares? Não acredite. Eu digo para todo mundo aqui, não acredite. Ele, até um cara que tem uma grande noção, né, experiência com comunicação, com marketing, mas ele voltou depois de quase 4 anos, de 2021 para cá, ele ficou sem dar uma coletiva de imprensa, né? Uma explicação para os torcedores, não é porque ele tem que atender a imprensa, né? Ele tem que falar com o torcedor. Depois de muito tempo, ele fez isso a semana passada. E depois sumiu. Não viajou para Porto Alegre para a partida contra o Grêmio, né? E agora está mexendo os pauzinhos lá dentro do São Paulo de forma política para colocar o cara que ele pretende que seja o seu sucessor, que é o Carlo Magno, né? Para o futebol. Né? Ele está em rota de colisão com o Belmonte, que é o diretor de futebol, e está colocando agora o braço direito dele, o cara que ele está trabalhando, um cara que é muito famoso internamente no São Paulo e que é pouco conhecido fora, mas agora vai ficar, porque vai para Barra Funda, ele ficava no Morumbi. Então esse Carlo Magno é a cartada política do Casares, e acho que ele vai colocar agora ele na comissão de frente ali, talvez ele que venha agora falar e tratar desses temas espinhosos do São Paulo, que o Casares, a gente sabe, ele é um presidente marqueteiro, blogueirinho. Então, ele tenta falar o que as pessoas querem ouvir. Não necessariamente ele fala a verdade. Então, assim, não tem o menor cabimento você se vangloriar de um superávit. Não é do ano. É de janeiro até agora. O ano não acabou ainda. Ele rifou a base. Um time do São Paulo que é campeão da Copinha, que é campeão da Copa do Brasil Sub-20 ano passado, ele limpou metade da molecada, arrecadou um dinheiro extra com essas vendas, dizendo que é coisa emergencial, que era necessidade. Só por conta disso que ele apresentou esse superávit parcial. Não é o final. Superávit você vai ver no final do ano. Desde que o Casares é presidente, só em um ano ele teve superávit. Foi quando teve a venda do Antony do Ajax para o Manchester United. E caiu no colo dessa administração mais de 100 milhões de reais, que não estavam previstos. No resto, só déficit. E na média, nos 5 anos do Casares, o déficit é de 100 milhões de reais. Então você imagina uma empresa, todo ano, durante 5 anos, dando 100 milhões de reais de prejuízo. Esse ano, por conta dessas vendas que eu citei, talvez, possivelmente, tenha um pequeno superávit no final do ano. Não sei se vai ser da casa de 50 milhões de reais. Mas o que adianta se apresentar esse número com pompa ainda, sendo que você não está pagando seus jogadores há 2, 3 meses, direito de imagem. Hoje teria uma reunião na Barra Funda para tratar desse tema. Ele chegou atrasado, não apareceu, sei lá o que aconteceu com o Casares, deu uma sumida.
Então ele está completamente perdido, completamente isolado. Eu digo que ele é um presidente zumbi, é um presidente morto-vivo. Ele está no cargo de presidente de São Paulo ainda e tem mandato até o final do ano que vem. Mas ele está completamente sem noção, temeroso com o rótulo que está na testa dele de pior presidente da história de São Paulo. E olha que ele teve que se superar muito, porque os antecessores, o Leco e o Aidar, na segunda gestão dele, né? O Aidar era um dirigente interessante, moderno, nos anos 80, ajudou o São Paulo e acho que o futebol brasileiro aí naquele momento, mas essa administração do Aidar recente foi patética, foi terrível. Virou motivo de piada, chacota e teve lá sujeira também. Então, depois desse trabalho terrível do Aidar, o Leco fazendo um monte de besteira financeira, começou a endividar o clube. O Casares conseguiu superar esses dois, e agora ele tá assim, ele é tão preocupado com a imagem dele, vaidoso, e ele tá vendo que tá todo mundo falando mal dele, a torcida já rompeu com ele, acabou com ele, se pudesse pedir renúncia, impeachment, o problema é que a torcida não tem poder, né? Isso fica interno no conselho. Mas ele já sabe, dentro do clube, a situação tá fragmentada, rachou, caras que o apoiavam, que eram parceiros dele, já largaram a mão, caras da parte financeira, conselho fiscal, vendo o São Paulo afundando, quebrando, a situação financeira administrativa é muito pior do que vocês veem na imprensa, do que sai na mídia. Tem coisas que não saíram ainda, talvez venha a sair, talvez não. Espero que isso se torne público. Coisas pesadas e tal. Então, é triste ver um clube como o São Paulo, que teve grandes administradores na sua história, um time que foi de vanguarda durante muito tempo, referência, pioneiro em tantas coisas, hoje está correndo o risco não só de ir para a segunda divisão e Série B, mas de quebrar mesmo, de não fechar as portas, porque um clube do São Paulo, com o tamanho da torcida que tem hoje, a torcida não deixaria isso acontecer. Mas a situação é desesperadora, essa administração caótica, tenebrosa. Ô, Rodrigo, só para completar, eu assisti você comentar na ESPN há um tempo atrás, de que o São Paulo até tentou antecipar o valor referente às vendas aí da garotada que foi vendida aí. Já vendeu a preço de banana, a gente diz assim, e aí, se tivesse feito uma antecipação, acredito eu que teria uma redução ainda nos valores, né? Porque tem lá os juros. Uma prática que até os clubes fazem isso, né? Antecipar a receita. Como que foi isso? Realmente teve isso? São Paulo tentou antecipar a receita desses jogadores que foram para a Ucrânia, para a Rússia, dessas vendas recentes? Então, a informação que eu tive é essa daí. O São Paulo, há cerca de 2, 3 meses mais ou menos, estava sem dinheiro para pagar funcionário. Não tinha dinheiro para pagar não é o jogador, não tinha dinheiro para pagar o salva-vida da piscina, entendeu? Funcionário. E num acordo que o São Paulo tinha feito lá com o FDIC, esse fundo que ajustaria o São Paulo financeiramente, a princípio, o São Paulo não pegaria mais empréstimo bancário, né? Já que o São Paulo está fazendo ajuste financeiro, não vai pedir, né, mais empréstimo, mais juro. E aí deram um alvará de desespero, o São Paulo pegou mais 50 milhões de empréstimo no banco para poder pagar alguns funcionários e acertar algumas contas. E aí o São Paulo, eu fiquei sabendo também nesse desespero financeiro, tentou antecipar a grana da venda dos jogadores, agora da base. Só que os caras, a maioria foi para a Rússia. Boa parte dos jogadores foram para a Rússia. A Rússia está em guerra com a Ucrânia. Eu não sou especialista em transação bancária, sistema financeiro. Mas o banco, ele pega uma garantia, né? Pô, você tem conta a receber, dinheiro a receber? Então, beleza, eu te dou aqui, depois você vai receber, você me paga. Como os jogadores são da Rússia, o banco não antecipou dinheiro, não deu garantia nenhuma. Então, o São Paulo não conseguiu antecipar esse dinheiro da venda dos jogadores da base que foram para a Rússia. O São Paulo tentou e não conseguiu por conta do sistema financeiro vetar nesse momento um dinheiro de origem russa, né, por causa da guerra com a Ucrânia. Aí, uma das notícias de hoje, né, ou de ontem, uma das movimentações do Casares seria aumentar o bicho, a premiação dos jogadores
para o caso do São Paulo classificar para a Libertadores. Então o cara não está pagando jogadores aí direito de imagem, sobretudo, há alguns meses, aí para não dizer vários meses. Dizem que tem jogador que não recebe desde maio direito de imagem ali e tal. Ah, tá bom. Pelo menos 2 meses estão de atraso no direito de imagem. Sendo que essa administração já tinha normalizado 1 mês de atraso. O Belmonte falava, não, a gente já tem um acordo com os jogadores, então a gente, pelo menos 1 mês de atraso, a gente fica, mas depois a gente acerta. Você sabe que com 3 meses, se der de falta de pagamento, o jogador pode conseguir na justiça a liberação e sair do clube. Então os caras estão ali atrasando 1 mês, acha que é normal, atrasa 2 meses, está tudo normal, tenta acertar quando vai bater 3 meses ali. Como é que um clube nessa situação, devendo seus jogadores, oferece agora um bicho extra maior para classificar para a Libertadores? Quer dizer, não tem sentido. Você anuncia um superávit devendo. Você está em déficit. Eu tenho um superávit de 50 milhões aqui, mas eu te devo 100 milhões. Pô, que conta essa daí? E você não tem dinheiro, não está pagando direito de jogador, e aí você oferece para esse mesmo jogador um bicho extra para classificar para a Libertadores? É uma piada, assim, entendeu? Não tem. Eu não consigo. No mínimo estranho, né? Um negócio desse, né, cara? Não, tá perdido, né? Na verdade, não é nem estranho, tá perdido, não sabe o que fazer.